Boa noite a todos. Falando boa noite agora para o pessoal do canal do YouTube, que acompanha nossos estudos das nossas gravações. Receba nosso carinho, nossa atenção. Eu sei que bastante gente assiste aí depois as aulas gravadas. Espero que vocês venham acompanhando e um dia ter a oportunidade de assistir a aula ao vivo aqui com a gente, que no final a gente tira bastante dúvida. Mas quem tiver dúvida pode escrever também nos próprios comentários do YouTube, que a Dani, ou alguém, ou eu, ou as meninas vamos respondendo essas perguntas aí que forem surgindo desses temas. São temas bem interessantes. Nós vamos começar hoje o capítulo 7. Na verdade, é até continuação, né? Continuação dos fenômenos visuais aí, das manifestações visuais, né? Então, nesse capítulo 7, nós vamos falar de dois itens bem interessantes, que é a bicorporeidade e a transfiguração, tá? O que seria esses dois itens? O que seria essa bicorporeidade? A bicorporeidade seria aí um desdobramento das manifestações visuais, tá? É uma ambiguidade, chamando na doutrina. Seria uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? E aí, nesse capítulo, nessa aula de hoje, nós vamos falar aí das aparições de espíritos vivos, de homens duplos. Vamos dar alguns exemplos de alguns santos, né? Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso. Nós vamos falar aí também de Francisco de Assis, vamos falar de Eurípides Bafanur e vamos falar também de Allan Kardec, tá? Então, vai ser um tema bem interessante, porque tem bastante exemplo, e Kardec também começa o capítulo dando exemplos desses fenômenos, tá? Esses fenômenos, ele diz assim, que não há nada de maravilhoso, mas que é uma propriedade do espírito, tá? Do perispírito, desculpa. Então, essa bicorporeidade é um desdobramento, como diz as palavras atuais hoje, né? É estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você conseguir, estando encarnado, o seu perispírito vai fazer uma visita, você se desdobra e vai até algum lugar. Pode ser cidade, pode ser visitar um ente querido, pode ser trabalhar espiritualmente, inclusive, né? E aí ele começa dizendo o seguinte, que ele começa dando vários exemplos. No próprio grupo de estudo deles, aconteceu isso, do qual ele cita aqui alguns que a gente vai falar nesse capítulo, e alguns nomes muito conhecidos, né? Alguns santos, inclusive, conhecidos da Igreja Católica, que foi reconhecido como santos e como milagres até essa aparição. Tá? Aí é bom ressaltar que ele diz assim, ó, quanto mais elevado o espírito for, olha que interessante, quanto mais o médium, a pessoa tem condição de utilizar da propriedade do perispírito. Então, aí, estudar o perispírito, ele vai abrir um leque muito grande, porque ele fala que o perispírito, ele se transforma, ele entra numa plasticidade, ele encolhe, né? Então, e ele se transporta, tá? E aí, um dos casos que ele vem trazer dos itens, é no item 115, que ele diz assim, ó, uma mulher de um amigo nosso, um amigo do grupo deles, viu repetidamente um vizinho, um vendedor de frutas. E toda noite ela via esse vendedor de frutas sentado entrando na sua casa de noite. E aí ela não sabia qual o motivo dessa visita, tá? Mas o que aconteceu? Algum tempo depois, ela encontrou esse rapaz e perguntou para ele se ele havia ido na casa dela, desde que ela olhou, não tinha nada dentro de casa, e ela viu o rapaz lá. E ele disse que nunca tinha ido visitá-la. E aí ela não sabia o que era mediunidade na época, isso foi em 1800, né?
1835, se eu não me engano, e ela não tinha essa condição, esse estudo que a gente tem hoje. Numa certa vez, ela viu o irmão também fazendo uma visita a ela. Só que esse irmão estava na Califórnia. E aí, o que acontece? Ela chegou a achar que esse irmão tinha desencarnado, que esse irmão tinha morrido. Só que, algumas semanas depois, ela recebeu uma carta do irmão dizendo que ele estava vivo, que ele não tinha desencarnado. Então, ela ficou muito evidente e era uma pessoa muito séria, e ela não sabia dessas propriedades do espírito e tudo mais. Tem um outro caso que Kardec cita, que é de uma outra senhora, só que essa já estava gravemente enferma, né? Então, essa senhora que estava enferma, de cama, ela recebia uma visita de um senhor que também era da cidade, mas que toda vez que ela ia perguntar para ele o que ele estava fazendo lá, ele pedia para ela adormecer. E ela dormia. Algum tempo depois que ela foi até melhorando, ela recebeu de fato a visita desse senhor. E ela perguntou para ele se ele já tinha ido visitar ela em outras vezes. E ele disse que não, que era a primeira vez que ele estava indo visitar, que ele não a conhecia, só de vista, mas nunca tinham conversado. E então ela também foi um dos relatos também que trouxe a Kardec para trazer esse estudo, né, da codificação desse fenômeno, né? E aí a gente tem vários outros nomes aqui, médiums, que trabalham, que têm essa bicorporeidade, tá? De estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí aconteceu coisas assim, fora essas histórias de pessoas comuns, também aconteceu de um rapaz, numa época de uma festa de Corpus Christi, que eles faziam uma procissão. Ele recebeu a visita de uma moça vestida de branco, com anel na mão, dizendo que era noiva dele. E ele falou, gente, eu não conheço essa mulher. Ele ficou espantado com a visita. Essa moça saiu, ele começou a perguntar em volta se as pessoas também tinham visto aquela moça. Ninguém disse que tinha visto. E passou. Um ano depois, na mesma data de Corpus Christi, ele, depois, voltando da procissão, ele recebeu uma visita. Ele recebeu a visita dessa mesma moça, acompanhada, inclusive, e ele tomou um choque. A moça chegou a ter um choque e dar um grito e desmaiar, inclusive. E ele ficou chocado, porque ele já tinha visto ela com a mesma roupa, do mesmo jeito, e aí, realmente, de fato, aconteceu o casamento, eles se casaram depois. E ele teve essa visita 1 ano antes. E aí, Kardec, ele fala justamente disso. Quando a gente fala aí, a gente falou muito a questão do Livro dos Espíritos, que quando a gente tem uma programação reencarnatória, e alguns falam programação reencarnatória, outros falam projeto de vida. Kardec diz que a gente tem impresso no nosso perispírito as nossas vivências, né, do que nós vamos viver. Então, esse desdobramento aí desse espírito, de antecipar, inclusive, né, de conhecer essa pessoa, inclusive, sem conhecer, né, está gravada no perispírito também, tá? E aí nós temos alguns médiuns videntes que reconhecem essas visitas através do cordão luminoso. Porque a gente fica com esse cordão luminoso. Então, peraí, é uma bicorporeidade. Eu me desdobro, vou até algum local e eu tenho o meu cordão luminoso que liga ao meu corpo físico. Tá? Então, eu faço esse desdobramento, mas eu fico num estado de transe, ele coloca aqui, né? Que os médios ficam num estado de transe. E aí colocou ainda mais 2 itens, né? Um é Santo Antônio de Pádua, né? E o outro Santo Afonso de Linguari. Esse Santo Afonso, ele inclusive foi canonizado antes por esse milagre, porque ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo, e as pessoas confirmaram isso.
Então, isso foi canonizado como milagre, tá? E o Santo Antônio de Pádua, também a mesma história. Só que ele já se encontrava na Espanha e o seu pai estava em Pádua. O seu pai tinha sido condenado por um assassinato. Nessa condenação desse assassinato, ele desdobrou, foi até o julgamento do pai, conseguiu conseguiu isentar o pai da inocência, apontou, inclusive, os acusados, que logo depois veio aí sofrer o castigo devido, tudo isso estando em outra cidade, tá? E aí todos relataram que ele estava na Espanha, então ele estava acompanhado na Espanha e o perispírito dele se materializou em Pádua, e onde também foram confirmadas outras pessoas. Essa materialização, muitas vezes, a gente vai ver um pouquinho mais na frente o porquê que ela acontece, né? Você inclusive pode tocar no perispírito, tá? Ao ponto de ter uma materialização muito fiel daquilo. Era isso que aconteceu aqui nesses relatos, tá? E aí, Kardec, o que Kardec faz? Ele invoca, ele pede para os espíritos trazerem ou o Santo Afonso ou o Santo Antônio para conversar sobre esse fenômeno, perguntando. E aí, numa dessa invocação, ele pergunta se eles podem explicar esse fenômeno. No caso, Santo Afonso veio, invocado pelo Kardec, equipe do Espírito da Verdade, e respondeu algumas perguntas aí, né? Respondeu essas perguntas que foram feitas. Então, ele perguntou aí, podereis dar-nos explicação desse fenômeno? E ele respondeu, sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. E é interessante porque a gente, né, que faz outros cursos, que a gente já vem da Casa Espírita, toda vez ao dormir, a gente dá um comando para ir trabalhar, estudar, pedir para ir ao hospital, para ser útil à espiritualidade, porque a gente sabe dessa capacidade de desdobramento que todo mundo tem. Por isso é tão importante também fazer prece antes de dormir. E eu estudando, olha que interessante, eu estava estudando esse capítulo, esse item aqui, e eu pedi para eles me orientarem, né, para eu conseguir passar de uma forma mais clara, enfim. E olha que interessante, eu me vi num espelho e o meu perispírito todo plasmado de azul, assim, ele fazia uma borracha. Foi até uma sensação diferente do que eu já presenciei. E isso eu estou dividindo com vocês porque foi uma coisa que eu realmente vivenciei essa semana aí, antes da aula. E foi muito interessante. E aí ele fala justamente isso. Ao pedir no sono, pede a Deus para te transportar em algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres. Abandona então o corpo, seguindo de uma porção de seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não se pode ser definido. O corpo parece, então, no lugar perdido. Creio que é tudo o que deseja saber. Ele respondeu aí. E aí ele faz outras perguntas. Ele pergunta, isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Ele responde, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível e material. Aí ele faz mais uma pergunta. É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? E ele responde, a alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora esteja num estado muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade, está sempre mais ou menos em êxtase.
E aí Kardec faz uma nota, né, embaixo dessa resposta, dizendo o seguinte: a alma não se divide, tá? No sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e podem, assim, manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir em muitos espelhos. Que é aquilo que a gente falou também da irradiação do Sol, né? Que Deus é como um Sol que irradia toda a Terra, né? Faz parte de toda uma galáxia e faz uma irradiação. E aí ele pergunta ainda: estando o homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, o que acontece se fosse subitamente despertado? Então, isso, nesse caso, ele está falando dormindo. E aí ele responde: isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo, antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Olha que interessante. E aí Kardec faz outra nota. Explicação inteiramente idêntica nos foi dada muitas vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da presença dupla, mas não oferece a teoria da visibilidade, da tangibilidade. Então, se você está num estado de vigília, que é o estado de sono, eu estou dormindo, aí às vezes dá até aqueles pulos, né, que a gente fica falando que o perispírito está saindo do corpo, que dá aquele tremelique para desdobrar. Mas se alguém me acorda, naturalmente, devido ao meu cordão de prata, a minha alma volta para o corpo, nesse exato momento. Nesse caso de desdobramento, a gente trabalha muito na nossa casa espírita, no caso de desdobramento. Mas olha que interessante, realmente a gente fica num estado de êxtase, a gente como se tivesse uma visão dupla, né? Quando a gente vai na casa visitar alguém ou fazer um trabalho junto com a equipe espiritual, a gente fica nesse estado. Se a pessoa encosta em você, você volta. Você volta a conversar com a pessoa, ou tá ali na sala e tá todo mundo em vigília ali, né? Um olhando o outro. Mas esse cordão, ele existe, né? E ele faz esse transporte, né? Não é o transporte, esse desdobramento é a palavra mais correta, ok? E aí, o que acontece? A gente tem outros casos aqui muito interessantes. Um deles é o próprio Kardec, tá? Kardec, ele era um médium totalmente intuitivo, porque ele era sensitivo, ele era de uma sensibilidade, de uma intuição muito grande, até mesmo porque ele, para fazer a doutrina, ele era muito intuitivo, e ele tinha mediunidade de desdobramento. Quem teve a oportunidade de assistir o filme agora, Allan Kardec, viu que um dos itens, quando eles pegam fogo nos livros, que ele desmaia quase no final do filme, quando ele desmaia, e ele vai, ele se desdobra e vê a queima dos livros dele, ele fez um desdobramento. E olha que interessante, eu fiquei pensando, nossa, será que Kardec era médium de desdobramento? Que é um médium de bicorporidade, de umbiguidade? Eu pensei nisso. Porém, eu só fui nesse item na Revista Espírita de 1859, ele relata esse caso dele, mas não é dos livros. Ele relata que ele desdobra várias vezes e vai visitar um amigo. E ele brinca, ele conversa com esse amigo, ele fez essa experiência. E o amigo vê ele, o amigo conversa com ele, tá? Isso tudo tá na Revista Espírita. De todos os itens que ele estudou, ele só não colocou ele aqui no livro, o item, a explicação dele, tá? Mas na Revista Espírita tá lá. E é engraçado que na Revista Espírita eles comentam, inclusive, que Kardec, ao desdobrar e receber na casa do amigo, ele era mais brincalhão, mais leve, talvez porque quando encarnado ele sentia aquele peso da responsabilidade, da matéria. A gente brinca muito que a gente, no plano espiritual, não existe mentira, a gente é o que é.
A gente é o que pensa, o que sente quando a gente desdobra. E eu brinco muito com as meninas também, que quando a gente faz trabalhos espirituais desdobrado, eu falo que eu pareço que eu sou... Talvez eu me identifique com Kardec, parece que eu sou um pouco mais leve, eu me sinto um pouco mais leve. Às vezes eu me olho e falo, nossa, olha eu. É muito interessante isso. Talvez o peso da matéria, a responsabilidade, uma série de coisas faz a gente ficar mais retraído e não tão leve. Talvez esse seria o nosso desafio, ser leve como desdobrado. Olha que interessante, essa intuição me veio agora, viu, gente? Isso é coisa minha, não está escrito em nada. Então, vamos lá. Dani, eu acho que pode passar o slide. Ah, não, então volta, Dani. Volta mais dois. Volta mais dois. Volta mais um, mais um, mais um, mais um. Aí. Então, no próximo. Aí. Então, aqui a gente fala do quê? Desses fenômenos de Kardec, que também tinha essa mediunidade de bicorporeidade. E aí a gente tem dois casos muito interessantes, né? A gente tem o caso de Eurípides Barçanufo, que era médium, mineiro, professor, político, de uma mediunidade excepcional. É muito interessante, quem puder ler a sua biografia, você vai se encantar. E ele ficou pertinho da gente aqui, né? Pertinho da gente aqui de São João da Boa Vista, que Minas é próximo. Pra você ter uma ideia, a mediunidade dele era brilhante, ele tinha vários tipos de mediunidade junto. E uma das mediunidades dele, ele trabalhava, ele era médium de cura, ele trabalhava na farmácia, olha que interessante. E antes mesmo da pessoa falar o que ela tinha e o que ela deveria tomar, ele já passava antes a receita e o que ela deveria fazer. Antes da pessoa falar, só olhando o perispírito dela, ele já sabia qual era o problema que a pessoa tinha. Era de uma mediunidade brilhante. E ele, como professor, ele tem dois relatos aí muito interessantes na biografia dele. Como professor, ele disse que os alunos já o conheciam. Então, quando ele ficava meio em transe, quando ele baixava a cabeça, os alunos já sabiam que ele tinha se desdobrado aí. Uma desses desdobramentos, ele participou de uma reunião na França, e aí ele volta e dá detalhes da reunião, das pessoas, quem estava envolvido, quem era, e que essa reunião era o fim da Primeira Guerra Mundial. Naquela época não tinha informação como tem hoje, então se chegou uma carta um mês depois. Olha que interessante, um mês depois dessa reunião chegou a carta que realmente dizendo que houve essa reunião e que a Primeira Guerra havia acabado. E ele já tinha participado da reunião em desdobramento. Um outro caso muito interessante dele foi que ele dando aula, ele entrou em transe, abaixou a cabeça e foi ajudar uma senhora a ter neném. Uma esposa, uma senhora que estava tendo neném e pediu ajuda. E nisso, quando ele voltou, ele ajudou o parto, ele se desdobrou, se materializou, fez o parto, voltou, só que o marido chegou na porta da sala pedindo ajuda dele. E aí ele falou, senhor, pode voltar, que a sua esposa já teve neném. Ele, não, o senhor vai comigo, pelo amor de Deus, vai comigo, aquela coisa, tipo, não, eu acabei de vir de lá. Ele falou, mas eu acompanhei o parto, tá tudo bem. Não, o senhor vai comigo. Mesmo assim, ele saiu da sala de aula, foi até o senhor, foi com o senhor até a casa. Entrando na casa, a senhora que havia tido neném falou, ué, o senhor voltou? Acabou de sair, agora voltou de novo? Então, ele explicou que ele havia se desdobrado e tinha ajudado aquela senhora naquele parto, naquele momento. Então, tem histórias muito interessantes. Tem histórias aí também do nosso querido Francisco de Assis. Sabe que ele era um espírito, assim, desprendido, que levitava, que andava sobre as águas como Cristo, e que tem várias histórias dele aí. Até indico o livro do Miramês, que foi um dos livros que eu li pelo Espírito Miramês, que, nossa, a gente tem no SEAC, é um livro lindo que te emociona do começo ao fim. E um dos relatos que ele coloca
é justamente isso, em que Francisco de Assis também era um médium de cura, ele curava, ele tinha muitos atributos, e ele estava numa cidade, e os franciscanos que o acompanhavam estavam em outra cidade. Nessa outra cidade que eles estavam, apareceu uma família com lepra, todos leprosos em volta, e aí os franciscanos invocaram Francisco de Assis para fazer a cura dessa família. E o que aconteceu? Eles invocaram, pediram, Francisco de Assis recebeu essa prece, desdobrou, se materializou, curou a família e depois voltou para o seu corpo físico, onde diziam que estavam em outras cidades quem os acompanhava. Então, ele tem muitos relatos, esse é um dos relatos de Francisco de Assis, outros são ele na Itália, enfim, tem bastante relatos no livro, então vale a pena ler, que é bem bacana. A gente sabe também de alguns itens, por exemplo, naquele livro, naquele filme do Divaldo, O Mensageiro da Luz, que é um dos filmes mais lindos espíritas que tem agora, que é novo, inclusive, tem uma hora que o Divaldo está escrevendo uma carta para Chico, não sei se vocês lembram dessa parte, ele está escrevendo e ele estava nervoso, ele, senhor Chico, aí ele, não, senhor Chico não, Chico Xavier, não, Chico Xavier, e ele estava, Chico Xavier se desdobrou e foi até a sala dele ver o que ele estava escrevendo. Tem uma parte no livro que é uma bicorporeidade ali também, uma parte do filme que fala ali da bicorporeidade de Chico. E a mediunidade de Chico, né? Ninguém tem dúvida de absolutamente nada. Inclusive, disse que numa das reuniões espíritas, que Geraldinho estava, ele desdobrou, né, eles se desdobraram e viram que Emmanuel já estava encarnado, que Emmanuel já era um bebezinho. Isso acho que foi na época mais ou menos de 2000. Então, ele tinha também essa mediunidade de bicorporidade, tá? Agora pode ir para frente, Dani. Agora vamos. E aí, eles estavam perguntando justamente isso. Tem pessoas que vêm com esse dom, essa mediunidade, mesmo que não seja conhecido, e eles dizem que sim, o homem está, quando ele fica desmaterializado, quanto mais elevado o homem estiver, mais fácil ele fica de desdobrar e se materializar. Mas sabe o que é muito interessante aqui para a gente conversar também? Esses fenômenos que aconteceu nessa época e que acontece até os dias de hoje, mas assim, bem menos do que antes, era porque a gente precisava montar uma doutrina, né? Kardec teve vários casos, inclusive dele, pessoal, para se montar uma doutrina, onde precisava se montar e contar histórias, e no caso de Kardec, mais ainda, em relatar todos esses fatos. Hoje, nós estamos na era do conhecimento. Não é uma era tanto de estudo e análise científica como naquela época. Nós já passamos dessa fase. Nós estamos numa área hoje de conhecimento, é a era do saber, onde a gente vai buscar as informações, vai buscar onde podemos saber, encontrar, estudar, ver os fatos, né? Hoje a gente está numa era aí do saber, onde a gente tem essas informações e a gente pode buscar. Se a gente pegar aqui os próprios santos, canonizados santos, vocês vão ver as histórias deles, por que foram canonizados, quais foram os tipos de milagre que eles fizeram na época, e vocês vão ver que são grandes médiums aí da época. De cura, médium de desdobramento, né, de bicorporidade. E o último item, que nós vamos entrar agora aqui, que faz parte do capítulo, que é o item 122, que é o da transfiguração. O que seria essa transfiguração? Seria, na verdade, uma pessoa que se transforma em outra pessoa, né? É uma forma física externa de outra pessoa. A pessoa se transfigura. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos
do Divaldo, ele incorporando o Seu Bezerra de Menezes. Ele incorporando o Seu Bezerra, ele tem uma hora que ele muda a fisionomia dele. Isso se chama médio de transfiguração, tá? E na mesa mediúnica a gente vê muito isso também, essa transfiguração do médium, né? Que você vê claramente que tem um perispírito ali se moldando em cima do corpo físico do médium, tá? O que acontece nesse fenômeno? Ele dá volume, ele dá forma, tá? Ele se transfigura em cima do médium, tá? Isso ocorre também muito com o espírito desencarnado, que tem aí um perispírito às vezes mais denso e se transfigura no rosto do médium, ok? Um dos relatos que Kardec fez no livro, nesse laboratório, né, nessas análises, foi de uma menina de 15 anos, que ela se transfigurava de alguns espíritos que vinham se comunicar, e que um deles era o seu irmão mais velho, que já tinha falecido, tá? Já era desencarnado. E esse fato chamou muita atenção, porque acompanhou médicos, cientistas, e muita gente acompanhou esse relato, né? Dessa moça de 15 anos. E ela se transfigurava, né? Olha que interessante, com a imagem do irmão. Diz que a voz mudava, o rosto mudava. E aí o médico um dia teve a ideia de pesar essa moça. Falou, vamos pesar ela. E aí, pesando ela, viu que o peso dela quase dobrou. O peso do corporal dela quase dobrou. Ela é incorporada do irmão, tá? E aí, ele fala o seguinte, que essa transfiguração pode começar pela contração muscular, pela expansão e modificação da personalidade, ok? Do perispírito que sobressai sobre a matéria, tá? Como é possível que o perispírito possui essa plasma, essa elasticidade de contrair esse perispírito? Ele plasma outra forma, tá? E aí, Kardec pergunta se é possível de uma pessoa encarnada e os espíritos, se é possível também essa transfiguração de uma pessoa encarnada. E os espíritos dizem que sim, que também é possível, que é como se fosse, eles explicam para Kardec, como se fosse um vapor, né? Então você pode se transfigurar de uma pessoa encarnada e de uma pessoa desencarnada, ok? Nós falamos que da pessoa encarnada, a gente transfigura a personalidade da pessoa, né? Ou a subpersonalidade da pessoa, ok? Também é possível. Aí ele fala né, dessa expansão, dessa extensão e dessa modificação plástica do perispírito, e ao desincorporar, isso desaparece. Então, ele diz o seguinte, que nós refletimos o que somos. Se somos luz, se somos sombra. Nossa áurea também se expande conforme a nossa evolução. Os tons, as cores, o interior. Olha que interessante. Então, a nossa áurea também ela vai expandindo conforme a nossa luz, né? E essa expansão, ela faz o quê? Essa materialização, essa expansão de transfiguração em outras pessoas. Já aconteceu muito na mesa mediúnica da gente ver o médium transfigurado. A gente olha o rosto e não enxerga a pessoa. Principalmente se a mulher que é homem, que incorpora um homem, ou desse jeito que a gente observa claramente as feições do espírito sobre a matéria do médium. É muito interessante para quem tem a oportunidade aí de trabalhar numa mesa mediúnica e participar desse fenômeno, né? Que não é sobrenatural, é um fenômeno natural, porque a vida, a morte, o desencarne faz parte do nosso plano de vida, da nossa passagem aqui na Terra, mas
que sempre, esse livro, ele sempre diz que não há nada de maravilhoso, né? Kardec sempre gosta de usar essa palavra, não há nada de maravilhoso, não há nada de sobrenatural, é uma coisa natural, ok? Por quê? Porque esse contato com os espíritos é uma coisa natural, ok? Então é isso. Nossa aula foi super curta, mas eu acho que foi o tema mais curto que eu peguei para dar aula, 4 folhas, e eu adorei, porque dá para a gente estudar e ver mais, sair só do livro e fazer outras pesquisas aí de outros médiums, né, de santos, médios, enfim. Então, foi muito bacana por conta disso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos abrir agora para as perguntas no particular, nós vamos se despedir do pessoal do YouTube, mas todo mundo que tiver dúvida, podem mandar mensagem para a gente no YouTube que a gente vai responder, tá bom? Um beijão, boa noite a todos.